Sejam bem-vindos a mais um culto, onde nós estaremos aqui celebrando, a mesa do Senhor. E esse é o motivo pelo qual eu e você, nós estamos aqui nesta noite. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém com fôlego de vida, é Ele que faz com que nós abrimos nossos olhos todas as manhãs. Gostaria que você se colocasse de pé. E nós iremos orar ao Senhor. Se você tem motivos ou algo para agradecer ao Senhor, nós nem precisamos citar, o que o mundo está passando, todos nós sabemos. As tribulações, as enfermidades, as angústias, que tem nos encontrado diariamente, e as tristezas que tentam nos abater. Mas nós não cremos em um Deus natural. Nós não cremos em um Deus impotente. Nós não cremos em um Deus incapaz. Feche seus olhos. Você que está em casa também, se coloque diante do Senhor nesta manhã, nesse dia. Estamos no período da Páscoa, onde se comemora, também tempo de festividade, mas também em todos os cantos do mundo, ou em vários cantos do mundo, comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo. E esse é o verdadeiro Evangelho. É compreendermos a dimensão da morte e a ressurreição de Cristo. E depositarmos toda a nossa fé nisso, a nossa confiança nele. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, neste domingo de ressurreição, neste domingo de celebração, para que possamos, Senhor Jesus, trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo por nós, a salvação que nos foi dada, a libertação que nos foi dada, a transformação que nos foi oferecida, sem cobranças, a libertação e a salvação que nos foi dado de graça. Por isso nós estamos aqui, Senhor Jesus, para te agradecer. Nós levantamos as nossas mãos, Pai, com sinal de agradecimento, com sinal, Senhor Jesus Cristo, de júbilo e de alegria. Mesmo que tudo esteja ao contrário, mesmo que tudo esteja oposto, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, e o Senhor continua nos libertando todos os dias. O Senhor continua nos salvando todos os dias. O Senhor continua nos livrando todos os dias.
E é por isso que nós estamos aqui, Pai. Vamos adorar o Senhor, amados. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Levanta suas mãos. Elevo minhas mãos. Ele venceu ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos. Elevo minhas mãos. Ele venceu ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
Vamos aplaudir, meu irmão, ao Senhor Jesus, amém? Ele ressuscitou e Ele está entre nós, aleluia, Jesus. Continue com a sua mente, o seu pensamento levado ao trono da graça, meu irmão, amém? Nem mais que as forças, poder, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Cante, meu irmão, nesta manhã, amém? Mais que as forças, poder e rei, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio. Cante com fé. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Agradeça ao Senhor porque Ele morreu por você, amém? Ore ao Senhor nesta manhã. Obrigado, Senhor Jesus.
Obrigado, Senhor Jesus, por entregar por mim, por entregar, Senhor Jesus, pelo teu povo, pela tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tão grande milagre que o Senhor fez por nós, por tão grande salvação que o Senhor se entregou por nós, amém? Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Meu Deus, nos ensina a entender, Pai, quão grande, Pai, foi este milagre, quão grande foi esse ato, quão grande foi essa atitude, Pai, em nome de Jesus, amém? A igreja pode se assentar. Gostaria de convidar aqui o presbítero Wander. Ele estará trazendo a mensagem aos nossos corações. A paz do Senhor, irmãos, amém? Quantos estão alegres nesta manhã? Digam glória a Deus. Eu estou alegre nesta manhã, e você? Estamos alegres por vários motivos, mas temos dois que podemos citar. Primeiro, porque nós estamos vivendo um domingo de ressurreição, o domingo que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Fique em pé de novo, olha para 2, 3 pessoas e fala assim: Ele ressuscitou. Aleluia. Agora aplauda o Senhor, aleluia. Eu quero dizer para você que está aí na sua casa, nos acompanhando pelas redes sociais, essa live nesta manhã, eu queria dizer para você, continue em pé, o Senhor Jesus ressuscitou por mim, por você, pela sua família, por nós, porque Ele nos amou, e Ele continua nos amando. Estamos alegres nesta manhã. Você que está aí na sua casa, você talvez não vai conseguir entender o que eu vou falar para você agora, porque aqueles que estão aqui nesta manhã, dentro do coração, da alma, o sentimento que nós temos de estar aqui neste lugar, nesta manhã, é algo incomparável. Ninguém vai conseguir roubar de nós essa alegria de estarmos na casa do Senhor. Nada é incomparável a isso. Nada se compara a essa alegria de estar nos átrios do Senhor, poder louvá-lo, engrandecer o seu santo nome, sentir que o seu Espírito está no nosso meio aqui nesta manhã, que o próprio Jesus está caminhando nesses bancos, e Ele vai nos visitar nesta manhã. Ele vai encher a sua vida, Ele vai encher a minha vida, porque a palavra dEle se cumpre no nosso meio, que aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Aplauda o Senhor, aleluia. Minha carne chega a pular. É alegria demais servir esse Deus, irmãos. O homem, os prefeitos, os governadores, presidentes de outras nações podem se levantarem, podem fazer o que quiserem, mas jamais vão arrancar de nós essa alegria de servirmos o Deus que deu a sua própria vida por nós. Essa alegria é incomparável. E neste domingo nós podemos expressar a Ele a nossa alegria, porque Ele morreu, mas por mim e por você Ele ressuscitou. Covid, você não se compara com o amor de Deus para com a nossa vida. Covid, você pode roubar da humanidade muita coisa, mas foi dado algo para nós maior do que você. A salvação em Jesus Cristo, aleluia.
a certeza que pode ser roubado desse corpo a vida, mas a vida que desse corpo é tirada, ela vai encontrar com o Senhor Jesus. Há uma esperança para a igreja do Senhor. Para este mundo não há mais esperança, porque ele jaz no maligno, mas para a igreja do Senhor há esperança. Amém, irmãos? Se eu for ficar falando aqui, eu nem vou entrar no texto. Que alegria demais. Quando falou que nós podíamos estar aqui hoje de manhã, o coração chega a palpitar. Eles não vão roubar isso de nós, eles não vão conseguir tirar isso de nós. Não vão mesmo. Amém? Talvez você poderia estar pensando, até comentei com o meu pastor agora de manhã vai ter uma palavra sobre ressurreição, mas não é sobre ressurreição que Jesus trouxe uma palavra para mim há 15 dias atrás para falar para mim e para falar para você nesta manhã. Deus trouxe uma palavra e aquilo que Deus falou no meu coração eu quero passar para você nesta manhã, porque Deus tem algo para nós aqui nesta manhã. Deus tem algo para você que está aí na sua casa agora. O Espírito de Deus nos moveu até aqui. O Espírito de Deus moveu a você a ligar agora o seu aparelho para acompanhar essa live, porque Deus tem algo para nós nesta manhã. Como Ele tem tido todas as vezes que as lives desta igreja têm chegado até a sua casa e têm chegado até a sua vida. Deus tem falado continuamente nessa casa e através do nosso pastor, que é um homem de Deus, que Deus tem usado ele para falar aos nossos corações. Eu vou ler um texto com você. Nós não vamos ler o capítulo todo, eu vou estar saltando alguns versículos, mas depois na sua casa você vai ler esse capítulo todo, para você ter um entendimento maior. Você já tem um entendimento dele, você vai ser trazido uma memória sua sobre esse texto agora, amém? Mas eu vou pular alguns versículos, porque é muito grande o capítulo, e não há necessidade de nós lermos eles todos, amém? Abra sua Bíblia, a palavra do Senhor nesta hora, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Deus tem uma palavra para mim e para você nesta manhã. Glória a Deus. Um texto maravilhoso, um texto de momento, um texto de uma situação que pode se comparar com o que a humanidade tem vivido. Porque mesmo que muitos possam falar que a aflição, a tristeza, a angústia, ela é muito grande, ela é para o mundo. Para aqueles que servem a Jesus, há uma alegria extremamente grande no nosso coração. Que nós não vivemos para este mundo, mas nós vivemos para servir a Ele. Nós vivemos para servir a Ele. E a paz e a certeza da vida eterna moram em nosso coração. Amém? O capítulo 27 de Atos começa assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome de Júlio, à corte de Augusta. E embarcando-nos em um navio admitido, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônia e Tessalônica. E chegando no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando, Paulo humanamente lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo de Cilícia e Panícias, chegamos a Mirra, na Lúcia. Achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E que por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Sinitro, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegando abaixo de Creta, junto de Salmoura. E costeando-se dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lácia. Vou pular alguns versículos agora, já vou para o 10. Dizendo-lhes os varões que navegavam, há de serem, Paulo respondendo a esses varões que estavam no navio,
há de ser a navegação incômoda e com muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião, que cria mais no piloto, acreditava mais no piloto e no mestre do que a Paulo, dizia: e como aquele porto não era cômodo para invernarmos, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para que podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África do Couro, e invernar ali. Já vou para o versículo 14. Mas não muitos depois deu nele um pé de vento chamado Euraquião. No versículo 18 fala assim: andando nos agitados por veemente tempestade, no dia seguinte aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as nossas próprias mãos lançávamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo ainda já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não tão pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nós salvarmos. Versículo 22. Mas agora vos ademoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Versículo 37. E éramos ao todo no navio 276 almas, refeitos com a comida, aliviavam o navio e lançando o trigo ao mar. Versículo 42. Então a ideia dos soldados foi que matasse os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento, e mandou que os pudesse nadar, e se lançassem ao mar, e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas de navio, dos estilhaços do navio. Assim aconteceu que todos chegaram em terra a salvo. Louvado seja o nome do Senhor, pela tua palavra nesta manhã, pela oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós por estarmos aqui na sua casa. Foi o Senhor que nos trouxe através do teu Espírito, como o teu Espírito também está presente nos lares dos teus filhos, das tuas filhas, que nesta hora acompanham esta live. Quero pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas nesta manhã, que a tua palavra, que é poder, que a revelação do Senhor a nós, venha falar aos nossos corações. Obrigado pelos cânticos, Senhor, que nós expressamos a Ti nesta manhã, como gratidão e alegria por estarmos na Tua casa. Que nesta manhã seja um dia de bênção, de vitória e de conquista para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos diante do capítulo 27 do livro de Atos, quando Lucas refere-se, desde o capítulo 22 em diante, ele refere quando Paulo foi preso em Jerusalém, e foi levado diante do Sinédrio, foi levado diante de toda uma comitiva que tentou julgá-los de todas as vezes, governadores, prefeitos, foram levados e tentaram de todas as formas culpá-lo por alguma coisa, mas não conseguiam culpar Paulo, não conseguiam achar algo para atingir Paulo, para que culpasse de alguma coisa. Então, numa desses julgamentos, Paulo pede para que seja levado perante César em Roma. Ele não queria mais ser julgado, porque como romano, ele tinha o direito de escolher por quem ele seria julgado. E ele escolhe César. E uma vez que ele escolhe César, ele foi aceito aquele pedido. Então foi determinado que Paulo seria levado para Roma, na Itália, para que ele fosse julgado por César. Ficamos parados e pensando, eu fiquei parado e pensando, como você já leu esse texto várias vezes, por que Paulo teve essa decisão? Porque Paulo queria sair de Jerusalém, ser levado a Roma para ser julgado por César, um governador ruim, um homem que tinha nas suas veias, em todo o seu sangue, a maldade nos seus julgamentos que ele procedia. Por que Paulo quis isso?
mas Paulo estava debaixo de uma direção de Deus. Deus já tinha falado ao coração dele que era necessário ele ir para Roma, que era necessário ele voltar para Roma, porque Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Na caminhada que Paulo já vinha ter sido feito até então, diante das prisões, dos açoitamentos, de várias vezes que foram presos, que ele sofreu nas prisões, Paulo ainda tinha que passar por essa viagem e tinha que chegar a Roma para ser julgado por César. Paramos e analisamos, mas por que isso? Por que isso aconteceu com Paulo? Por que Paulo escolheu isso? Paulo estava de novo, volto a dizer, debaixo de uma direção de Deus para ser levado para Roma. E não acontece o contrário. Ele aceita o pedido dele, ele é preparado, é levado, colocado dentro de um navio, e depois ele é transferido para um outro navio, aonde um centurião o acompanha com alguns soldados, para que ele não venha fugir e que ele seja levado para ser julgado em Roma. Então começa a viagem de Paulo. Viagem essa que, ao entrar dentro de um navio, eles passam por algo interessante, que o primeiro destino deste navio, que poderia sido alcançado com um dia só de viagem, o primeiro destino que aquele navio de carga, que estava carregado com várias cargas, inclusive grãos, ele simplesmente iria passar em várias cidades, até chegar em Roma. A primeira cidade pela qual esse navio, depois que saíram dessa transferência desse navio, que ele entrou primeiro em Jerusalém, ele entra dentro dele e ele sai nesse navio. O primeiro porto que eles tinham que parar era um dia de viagem. Mas no primeiro porto pelo qual eles deveriam chegar, eles passaram vários dias no mar para chegar a um lugar que gastaria apenas um dia. Porque os ventos eram contrários, a maré estava forte, as ondas eram fortes, e esse navio que ia para ser gastado um dia somente, para chegar ao seu destino, gastou vários dias. Então essa viagem já começou com dificuldades. Essa viagem já começou com algo estranho. Porque se a primeira cidade, que já era para esse navio chegar com um dia, gastou-se vários dias para chegar até ela, algo estranho estava acontecendo. E como Paulo, sabedor, porque já tinha feito várias viagens, e já tinha passado por 3 naufrágios, já tinha passado uma noite e um dia à beira-mar, sofrendo com o sol, ele conhecia os ventos que ele estava presenciando diante daquela situação. Ele já começou a perceber que algo estava estranho diante daquele vento que estava mais forte, e ele que estava vindo de frente ao barco e empurrava o barco, e aquela navegação que era para ser em um dia, gastou vários dias. E ele simplesmente se manifesta, fala: olha, percebo que esta viagem não vai ser fácil. Percebo que essa viagem não só vai ser difícil, como ela pode trazer várias consequências no decorrer dela. Ele expõe aquilo que ele percebe como um homem conhecedor dos mares, como que já tinha navegado algumas vezes, e ele percebeu que o vento era muito forte que eles estavam passando. E no momento que ele passa, naquele momento, para o capitão do navio, para o dono do navio, essa situação, eles não concordam com ele. E o centurião, que era uma autoridade que estava ali dentro daquele navio, ele prefere acreditar no que o dono do navio, que o piloto daquele navio venha dizer: não, vamos continuar a navegar, e vamos sair desse porto onde nós estamos e passamos por ventos tranquilos também até chegar aqui, e vamos continuar a viagem. Paulo já tinha alertado que a viagem não era fácil. E aí o que acontece? Eles adentram ao mar de novo para continuar a viagem. E quando eles adentram ao mar para continuar a viagem para Roma e para várias outras cidades onde eles iriam parar e descarregar as mercadorias que estavam dentro daquele navio, eles têm uma surpresa no primeiro dia que eles já saem. Quando eles saem com o navio diante ao mar para continuar a sua jornada, eles são surpreendidos novamente por um vento contrário, mas não aquele vento que atrasou eles alguns dias
para chegar até o primeiro destino. Eles se defrontam com um vento fortíssimo. Era um huracan que veio de frente com aquele navio. Foi ondas elevadas, ondas grandes, o vento era forte, e juntamente com aquele huracan veio se formando uma tempestade, e aquela tempestade se toma conta do mar, ao ponto que se escurece e não consegue mais ver a luz do dia, e se entra à noite e não consegue ver as estrelas, porque a tempestade era muito forte, as ondas que se levantaram eram muito fortes. Aqueles homens se deparam com a situação que não estava previsto acontecer. Estávamos em 2019 preparando para entrar em 2020. Entramos em 2020 fazendo planos, planejando um ano de vitórias, de conquista, um ano em que tínhamos planejado tantas coisas na nossa vida, e de repente, perante fevereiro, nós declaramos e enfrentamos um huracan em nossas vidas, quando é declarado ao mundo todo uma situação chocante a toda a humanidade, que havia um vírus que estava espalhado sobre todo o mundo, e esse vírus era fatal, era mortal, e de repente a humanidade se depara, com 55 anos, me deparo com uma situação que nunca esperava viver na minha vida, que meu pai não me falou sobre isso, a minha mãe não me ensinou sobre isso, os professores no colégio não me ensinaram que eu ia viver isso na minha vida. Você, minha irmã e meu querido irmão que está aqui nesta manhã, está na sua casa me ouvindo, você não sabia que 2020 reservava ventos fortes, tempestades, que o mar se levantaria contra nós e nós iríamos ficar sem conseguir enxergar a luz do dia e ver as estrelas do céu à noite. Aqueles homens diante daquele navio passam a viver dias tenebrosos, dias em que eles não conseguiam definir o dia e a noite, a tempestade era muito forte. Irmãos, eu fico parado imaginando, nós aqui em terra firme, pisando aqui, em meio a todas as turbulências, em meio a todas as aflições, tristezas que se levantam muitas vezes, nós somos abalados, porque nós somos humanos, somos espirituais, mas somos humanos, então muitas vezes nos deparamos com situações que nos abalam. Agora imagina você dentro de um navio em alto mar, aonde você olha para a direita, você só vê água, aonde você olha para a sua esquerda e direita, você só vê água, você olha para trás é água, você olha para a frente é água, você olha para cima, o céu está tampado, você olha para o baixo, o navio se balança, você não consegue enxergar uma saída diante de uma situação dessa. 2020 foi colocado para o mundo uma situação em que todos ficaram perplexos. Volto a dizer, 2020 e adentrando 2021 que estamos vivendo, foi colocado ao mundo uma situação em que tem deixado a humanidade sem entender o que estão vivendo e o que estão acontecendo. Porque essa situação foi colocada para o mundo, não para a igreja do Senhor Jesus. Não para nós. Essa situação que estamos vivendo, mas irmão Wander, como que não é para nós? Essa situação que estamos vivendo, que temos que compartilhar ela com os entes queridos, com a nossa família, essa situação a igreja tem que entender que estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então a situação em que nós vivemos não é para a igreja. Temos que ter esse entendimento, irmãos. Temos que entender isso. Estamos aqui de passagem. Nós não somos deste mundo. O que nos espera é muito maior do que está aqui neste mundo. Mas muitos têm continuado a afirmar, mas irmão, mas a aflição, a tristeza, o sofrimento e a tristeza é para este mundo, não é para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Perdi o meu sogro esses dias para trás. Você talvez perdeu alguém da sua família. Há um momento em que nós choramos porque a presença não é mais presente. Sentimos a falta de quem estava do nosso lado. Vi a minha esposa, a sua mãe chorando, como você tem visto alguns parentes seus chorando. Aquele momento em que ele foi tirado de nós e o Senhor Jesus levou ele para ele. Aí nós sentimos a falta. Choramos sim por isso, e temos que chorar, porque nós amamos e sabemos que não vamos conviver mais com ele aqui neste lugar. Mas há uma diferença entre morrer e ser levado. Quem morre, morre com seus pecados, com as suas concupiscências, mas quem é levado pelo Senhor Jesus, e há uma certeza que nós vamos encontrar com os nossos entes queridos. O mundo não tem essa esperança, mas a igreja tem. Eu vou ver o meu sogro de novo, eu vou ver a minha mãe, eu vou ver o meu pai, porque eles estão me esperando. Pergunto para você que está na sua casa e ainda vai ouvir essa live: você tem esperança na sua vida? Ou você vive um momento de desesperança na sua vida, como aqueles homens que dentro daquele navio começaram a viver? Um momento de desesperança, porque as ondas eram fortes, perceberam que o navio estava pronto para ir a pique, a água batia de frente ao navio. Aqueles homens do seu conhecimento marítimo, aquele capitão que achou que entendia das águas, começou a perceber que o seu conhecimento não valia de nada. Aqueles que vieram por vários anos pregando sobre esse ensinamento de prosperidade, dizendo que você tinha que ser uma mulher maravilha, um super-homem, que você ia conquistar tudo na sua vida, estão vivendo agora dias difíceis, porque o que adiantou o seu apartamento de 2 milhões? O que vale para você os seus 2 carros dentro da sua garagem? O que vale essa palavra que você ia conquistar tudo, se quando você está diante dessa doença, falta algo que só Deus pode te dar? Cadê os pregadores dessa prosperidade que pregaram, que deixaram de ensinar as igrejas, deixaram de ensinar esse povo a necessidade de quê? Que nós precisamos é conhecer a Deus, que nós precisamos conhecer a sua palavra, porque nós vivemos diante da sua palavra, não diante daquilo que o mundo pode nos oferecer, porque esse mundo não pode nos oferecer nada. O seu carro vai continuar na garagem, o seu apartamento de 2 milhões vai continuar lá, e ele não vai resolver a situação quando você tiver que ir para um hospital. Porque os seus 2 milhões vai colocar você diante de uma pessoa que não tem nem a casa própria para morar, e ele vai estar buscando o mesmo ar que você está buscando. O seu salário estrondoso que foi ministrado a você, que tinha que você ser o melhor da empresa, que você ia conquistar o melhor salário, ele coloca você de lado de alguém que ganhava um salário mínimo, e ele está do seu lado, e vocês em busca da mesma coisa, de ar para sobreviver. A geração, está na hora de vocês entenderem que nós dependemos do Senhor Jesus. Não é dos recursos humanos que você tem na sua casa, não é dessa palavra que você tem que ser conquistador, você tem que ser servo do Senhor Jesus. Aqueles homens viviam a desesperança, a água batia naquele mar, eles começaram a entristecer ao ponto de dizer, aqui no versículo de número 14, mas não muito depois dela, veio um pé de vento chamado Huraquião, e não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma pequena tempestade, fugiu de nós a esperança de nós salvarmos. A humanidade está diante de uma situação onde há um conflito, onde muitos estão sofrendo por angústias, tristezas, aflições, depressões, síndrome do pânico, estão se tirando a própria vida, levados ao desespero. A desesperança tem tomado conta deste mundo, não da igreja do Senhor.
não da verdadeira igreja do Senhor, porque a verdadeira igreja do Senhor está com as suas mãos e com seus pés firmados na rocha que é Cristo. Não importa as dificuldades, os problemas, as aflições e as angústias que tentam nos cercar, maior é aquele em que nós servimos e temos depositado a nossa confiança. Deus me trouxe aqui nesta manhã para falar para ti. Não importa a tempestade que se formou em 2020. Não importa se tem hora que você olha para a sua direita e para a sua esquerda e as ondas que estão vindo de frente a você são mais altas do que você. Importa que aquele que está acima de você está com as mãos estendidas para você. Aleluia! Ah, igreja! Esse mundo pode viver esses momentos de aflições, mas esse momento não é para nós, porque há uma esperança para nós. Paulo estava diante de um navio que estava levando ele para Roma. Aqueles homens ali não ouviram quando ele falou pela primeira vez. Não entenderam as palavras de Paulo. Quando Paulo falou que não era o momento de sair para daquele porto e continuar a viagem. O conhecimento humano daqueles dois foi maior do que o entendimento de Paulo. E o centurião, que era aquele homem que estava ali, julgou que o entendimento humano era maior do que alguém que estava sendo dirigido por Deus. Muitos homens nesse momento têm sido dirigidos pela sua capacidade humana, pelo seu entendimento que eles acham que é certo e querem dominar sobre essas cidades, sobre as capitais, sobre o Brasil, sobre este mundo, o seu pensamento e o seu entendimento. Mas eles jamais vão roubar da igreja o sentimento que nós temos no nosso coração, que a quem nós servimos é maior do que qualquer um deles. Nada nos impedirá de servirmos a Deus. Nada, nem a dor, nem o sofrimento, nem a aflição, nem a morte nos separará do amor de Cristo. Eles podem se levantarem, eles podem criar estatutos, normas, eles podem criar o que for, mas nada nos separará do amor de Cristo. Fico parado e pensando, se havia um propósito na vida de Paulo chegar até Roma, e de repente eles passam por essas dificuldades, eles estão diante dessa aflição, eu fico parado, mas Senhor, se havia um propósito para Paulo chegar até Roma, por que foi permitido isso a Paulo? Por isso que eu quero falar para você nesta manhã. Por que, irmão Wander, estamos passando por esses momentos e por essas aflições? Por que estamos vivendo isso na nossa geração? Há um propósito de Deus sobre a sua vida. Havia um propósito de Deus sobre a vida de Paulo. Paulo precisava chegar a Roma e estar de frente com César. É preciso nós passarmos o que nós estamos passando para chegarmos a Canaã prometida para nós. Há um projeto de Deus sobre a sua vida. O arquiteto que arquitetou a sua vida está no controle da sua vida. Não se preocupe com o seu momento, não se preocupe com a sua dificuldade, não se preocupe com a perda do emprego, com a empresa que vai em dificuldade, com essa enfermidade, que muitas vezes deixa você pensar, por que, Senhor? Ah, meus queridos, nesta manhã Deus fala, tira o porquê da tua vida e coloca eu, que já faço parte da tua vida, porque já não é você mais que vive, mas é Ele que vive em ti. Aleluia! Ah, Paulo pôde dizer isso, mas nós como igreja do Senhor temos dito isso também. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vive você, mas Cristo vive em ti. Tira os porquês da sua vida. Entenda que aquele que te formou e te criou, é Ele que está no controle da tua vida. Há um projeto de Deus sobre a tua vida. E enquanto não se cumprir o projeto de Deus na sua vida, enquanto você não estiver preparado para chegar na Canaã, Ele não vai te levar. Mas alguns já foram, porque era a hora. O Senhor levou ele para Ele mesmo. Paulo está diante do navio, que a certeza é que ele vai afundar. Vivemos um momento em que muitos têm dito que não há saída e não há solução.
A desesperança tem tomado conta. E ali nós ficamos pensando, Deus vai salvar Paulo. Porque Paulo é um homem de Deus. E com eles também tinha alguns ali que conheciam a Paulo e serviam a Jesus. Então nós ficamos parados e pensando humanamente. O navio vai afundar, vai acontecer alguma coisa, mas se Deus tem um plano na vida de Paulo, Deus vai salvar a Paulo. Mas aí que está a diferença. Os nossos planos, os nossos pensamentos não são os planos, nem são os conhecimentos de Deus para a nossa vida. Paulo é visitado à noite pelo anjo do Senhor. E ele é visitado e aquele anjo diz a ele, olha, Paulo, te digo que é necessário apresentar-te a César. Te levarei até Roma, e não só a ti, mas todos os tripulantes deste navio. Não deixarei que nenhum se perca e que nenhum morra. Deus fala ao coração de Paulo isso. E Paulo é levado a transmitir naquele momento, no dia seguinte, a todos que ali estavam. Olha, o Senhor me visitou. O anjo do Senhor a quem eu sirvo e quem eu tenho depositado a minha fé em Jesus, ele me visitou e falou, olha, nenhum de vós perecereis, nenhum de vós morrereis. Irmãos, diante de uma tempestade, diante de uma situação em que eles já tinham jogado várias coisas do navio fora, quando eles já tinham amarrado o casco do navio com corrente, quando eles tinham amarrado o casco do navio com cordas para manter o navio ainda sobre as águas, Paulo traz uma palavra. O Senhor me apareceu à noite e falou, nenhum perecerá, todos se salvarão. E quando Paulo fala aquilo, podemos pensar que houve uma alegria tremenda naquele momento, né? É lógico que houve uma alegria, mas as circunstâncias da vida também que vêm para roubar essa alegria, também se manifestou dentro daquele navio, porque não foi só Paulo falar e acontecer. Aconteceu que depois que Paulo falou isso, passou mais alguns dias pela frente. A tempestade continuava forte, o vento continuava batendo, e eles começaram a julgar os grãos para fora, começaram a julgar tudo para fora, mas havia uma diferença agora ali dentro. Paulo tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Aqueles que estavam com Paulo e cria em quem Paulo cria, tinha uma palavra de Deus sobre a vida deles. Mesmo que todos aqueles outros duvidassem, não acreditassem, ficassem temerosos com a situação que eles estavam vivendo, haviam homens ali que criam na palavra que foi liberada pela palavra de Paulo. Deus está liberando uma palavra para nós nesta manhã. Não temas, não temas. Não temas a tempestade, não temas a dificuldade, não temas o desemprego, não temas a aflição, não temas a angústia, não temas a afirmar, porque Ele é contigo em meio à tempestade. Quando Paulo libera e os outros dias seguintes vêm, eles estão de frente a uma situação em que passou a ficar mais forte. Paulo já tinha dito que era necessário eles tentarem achar uma ilha mais próxima para eles chegarem até ela. E aí acontece a situação que eles começam a perceber que há terra por perto, porque o navio começa a balançar muito, e quando as ondas contrárias começam a bater, é porque a onda vai de frente à praia e ela volta com mais força, e aí choca com o navio. Começaram a perceber que havia terra perto. E aí, quando os soldados percebem isso e começam a ver um alvoroço dentro do navio, eles começam a perceber, esses homens agora sabendo que a terra é firme, eles vão fugir. Os soldados, fora da direção de Deus, fora da visão que Paulo tinha tido através do anjo, começam a falar, temos que matar a todos. Quando eles falam matar a todos, estava incluído Paulo, mas sobre Paulo ouvia e havia uma promessa de Deus.
E quando aquele centurião, que uma vez tinha ido pela vontade do piloto e do dono do navio, que ele aceitou a tocar o navio adiante, ele naquele momento, temendo pela vida de Paulo, porque ele reconheceu naquele homem que ele era um homem de Deus, ele cuida de Paulo e fala: não, ninguém morrerá nesse navio. Nós vamos pular, aqueles que sabem nadar pularão das águas agora. Aqueles que não sabem nadar, quando os destroços do navio começar a ficar por cima da água, você vai pular, vai pegar um desses destroços e vai tentar chegar em terra firme. Havia uma palavra de Deus sobre aquele navio. O navio pode quebrar, o navio pode afundar, mas eu cuidarei da tua vida. O seu emprego pode ser tirado, a sua empresa pode entrar em dificuldade, a angústia pode chegar até você, mas você continua sendo filho e filha de Deus. E há um compromisso dele com a sua vida. E quando aqueles homens percebem que o navio bateu nos corais, e ele vê quando o navio se choca e a água vem de frente à proa, rebenta a proa e a água vai tomando conta do navio, aqueles homens pulam no mar e eles lutam pela vida. Mas antes de tudo isso aconteceu algo interessante. Paulo, na direção de Deus, quando ele percebe que tudo isso vai acontecer, há 14 dias aqueles homens não comem. Há 14 dias aqueles homens aflitos com a situação não se alimentavam. E Paulo, dirigido por Deus, Deus o leva a falar para eles: olha, vamos nos alimentar, precisamos comer, precisamos nos alimentar, porque o nosso corpo está debilitado, o nosso corpo está fraco, precisamos nos alimentar, porque o que vem pela frente é algo difícil, é algo que nós precisamos estar preparados para viver. Nesses dias, o que eu tenho para falar para você, nesta manhã, você que está na sua casa e você que está aqui, nós precisamos nos alimentar em dias difíceis, nós precisamos comer essa palavra, nós precisamos alimentar dessa palavra, porque é essa palavra que vai nos fortalecer em dias difíceis. É esta palavra que vai trazer sustância na sua angústia. É esta palavra que vai fortalecer os teus pés. É esta palavra que vai levar você a vencer os dias difíceis. É esta palavra que vai trazer sustento na sua vida. E essa igreja já tem vivido isso. Ela já tem se alimentado da palavra de Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aqueles homens estavam fracos. Quando eles pulassem dentro da água, a fraqueza do corpo iria impossibilitá-los de chegar em terra firme. Mas quando eles se alimentaram, o corpo teve novo vigor, o corpo voltou a se fortalecer. E quando eles pularam dentro da água, mesmo que a distância era grande, eles nadavam, eles falavam: Paulo falou que o Senhor falou que nenhum de nós vamos perecer. Paulo falou que o Deus dele falou que nenhum cabelo da minha cabeça vai cair. Eu vou chegar, irmão, você vai chegar, irmã, você vai chegar, igreja, nós vamos chegar, igreja, nós vamos chegar, igreja, nós vamos chegar, nós vamos chegar na Canaã que é nos prometida. Aqueles homens chegaram em terra firme, debaixo de uma palavra que foi liberada por um homem de Deus. Eles chegaram, e aí passamos a entender: Senhor, por que foi permitido tudo isso Paulo passar? Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Paulo, porque não foi só Paulo que sobreviveu, mas 275 pessoas sobreviveram para testemunhar que Paulo servia um Deus poderoso que salvou a vida de todos aqueles que estavam dentro daquele navio. O navio afundou, foram levados para Malta, e Deus fez grandes maravilhas em Malta, até Paulo chegar. Irmão Wander, meu pastor, irmã Helena, o momento é difícil. Por que estamos passando? Pare de perguntar o porquê. Acredite numa coisa: aquele que tem domínio sobre a tua vida e sobre a tua alma, ele sabe de todos os porquês da sua vida. É Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te sustenta, é Ele o nosso amparo na hora
hora da angústia, da tristeza e do sofrimento. Nesta manhã, Deus me trouxe aqui para falar para você: o Deus de Paulo, que estava com ele no navio e esteve com as mãos estendidas sobre ele, é o mesmo Deus que nesta manhã está conosco aqui e está dizendo para você: eu sou contigo, igreja. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé agora. Vamos agradecer a Deus. Aqueles homens agradeceram a Deus pela salvação, de chegar em terra firme. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de alegria. O meu Jesus, o seu Jesus ressuscitou e trouxe esperança para nós. Levante as suas mãos agora, comece a orar ao Senhor, agradeça ao Senhor, fale assim: Senhor, obrigado por tão grande salvação. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao Senhor. Irmão, alegre-se na presença do Senhor, ore ao Senhor agora, ore ao Senhor agora, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, tu és maravilhoso, nós te louvamos, Deus. Glória a Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Com esse espírito, amém, no coração, com essa alegria por esta manhã, amém. Nós não estamos aqui para distribuir para vocês ovo de Páscoa. Nós não estamos aqui para falar para vocês sobre coelho, mas nós não estamos aqui num domingo como os demais domingos, que todas as vezes nos reunimos uma vez por mês, para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? Esse domingo é do dia 4, de abril. Não é diferente dos outros primeiros domingos que nós temos nos outros meses. Não vai ser diferente do que nós vamos ter o mês que vem, quando a igreja se reúne aqui. Na verdade, nós estamos aqui para celebrar a morte de Jesus pelas nossas vidas, amém? Eu quero convidar aqui o presbítero Wander, amém, para nos ajudar. Você que está de pé, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós sabemos que hoje é um domingo em que as famílias estão reunidas, seguindo um protocolo que acaba nós também fazendo. Na verdade, está reunindo a família, mas não reunimos também os outros domingos. Então, por isso, nós temos uma ausência um pouco mais de alguns irmãos aqui, mas nós vamos celebrar aqui a ceia. Você que está de pé, enquanto os irmãos vão estar cantando um hino, amém? Nós vamos estar distribuindo aqui os elementos. Eu quero chamar o diácono Walter Padilha aqui para nos ajudar na distribuição, junto com o presbítero Wander, amém? Eles vão estar, o senhor vai estar distribuindo o pão e o suco de uva, e nós vamos estar então, e os irmãos vão estar do louvor cantando o hino, amém? Pode distribuir, irmão. Você receba aí o pão, símbolo do corpo de Jesus, o suco de uva, símbolo do sangue de Jesus. E aguarda até que todos recebam, para depois nós participarmos juntos. Ela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei
baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim. Glória a Deus. Porque nela Jesus me salvou. Sim, Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Jesus, amém? Graças a Deus. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, que coisa maravilhosa, né? Que bênção esta manhã. Gostoso sentir a presença de Deus. Amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Palavra abençoada. Nós estamos aqui nesta manhã para celebrar a nossa vitória, amém? A nossa vitória, a vida eterna em Cristo Jesus. Nós estávamos aqui pensando, o ministério de Jesus durou 3 anos. Durante 3 anos, do seu ministério, ele esteve em Jerusalém e também em outras datas, esteve durante a Páscoa, amém? Mas no último ano é que ele celebrou, que vem um registro da celebração da Páscoa com os seus discípulos. Nos anos anteriores não, justamente no último ano, quando faltava poucas horas para a sua morte, ele celebra então a Páscoa junto com seus discípulos e diz: olha, a partir de hoje, a celebração da Páscoa, quando vocês estiverem lembrando, amém? Da Páscoa que foi celebrada quando o povo saiu lá do Egito, agora vai ser diferente, amém? Agora vocês não vão mais celebrar apenas a saída do povo do Egito. Agora, o símbolo agora é por toda a humanidade. Agora não só o povo judeu, mas agora todos aqueles que acreditarem no meu sacrifício. Todos aqueles que crerem que eu morri. Porque agora eu estou dando a minha própria vida. E diz a Bíblia que ele tomou então o pão. Ele partiu e deu graças e disse: ó, este pão é o meu corpo que é partido por amor de vós. Aleluia. Jesus dá um novo sentido a uma Páscoa, amém? Não é agora uma Páscoa judaica, mas é uma Páscoa. Toda a humanidade, todos os homens, todo nascido de mulher pode participar, todos aqueles que creem em Jesus. Isto é meu corpo que é partido por amor de vós. Fazer isto em memória de mim. E depois ele diz, semelhantemente, depois de haver ceado, ele também toma o cálice. E este cálice é a nova aliança do meu sangue. Vocês agora não têm que pensar no cordeiro que foi morto lá na saída do Egito. Vocês agora têm que pensar em mim. Eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Irmãos, você está aí na sua mão com um pão, que é símbolo do corpo de Jesus. Você está com suco de uva, que é símbolo do sangue de Jesus. E nós vamos dar graças a Deus por isso, amém? Nesse ato simbólico, agradecer porque um cordeiro foi morto pelos nossos pecados. E esse foi o cordeiro de Deus, amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti pão,
símbolo do corpo de Jesus. O suco de uva, símbolo do sangue de Jesus. Oh Pai, aleluias. Aleluia, Senhor. Aleluias. A morte do teu filho amado Jesus na cruz não nos livrou da morte física nessa terra. Sabemos que nascemos e sabemos que vamos morrer. Vamos morrer por qualquer causa. Quando chegar o nosso dia, nós vamos partir desta vida. Mas, Senhor, este pão, que é símbolo do corpo de Jesus, este suco de uva que é símbolo de sangue de Jesus, aleluias, nos dá a garantia de vida eterna e nos dá a garantia de ressuscitar, ó Deus, na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus. Irmãos, vamos participar do pão, que é símbolo do corpo de Jesus, amém? Aleluias. E anda lá mais, declare, me anda lá. Declare, me anda lá. Vamos participar do suco de uva, irmãos, que é símbolo do sangue de Jesus. Quero dizer para você que nós não estamos isentos da morte física. Todos nós morreremos fisicamente se Jesus não voltar quando estivermos vivos. Até Jesus. Mas quando nós participamos dessa ceia, irmãos, nós temos a certeza, a convicção que nós não passaremos pela morte eterna, pelo sofrimento eterno da nossa alma. Mas nós temos a certeza que nós vamos vencer a morte. Quando quando os céus rasgarem e Jesus vier, nós vamos vencer, porque nós vamos ressuscitar. Aleluias. Você pode agradecer ao Senhor por esta manhã gostosa na presença dEle, amém? Entregou, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Humilhado foi como a flor, Glória a Jesus. machucada no jardim. Glória a Jesus. Olhe para mim. Morreu por mim. Glória a Jesus. Pensou Glória a Jesus. Glória a Deus. em amor, Aleluia. por amor, sua Glória a vida Deus. entregou, meu Senhor. Aleluia. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Glória a Jesus. Morreu por mim. Glória a Deus. Sou em mim, me amou. Glória a Jesus. Senta só um instantinho, nós estamos concluindo o nosso culto nesta manhã. Amor, nós estamos concluindo o nosso culto nesta manhã, amém? Rapidinho. Nós estamos numa jornada tão linda, irmãos. Eu estou tão entusiasmado com a igreja, né? Nós temos aí 31 pessoas que estão firmes no propósito da leitura da Bíblia. Eu sei que tem alguns que têm os seus compromissos, não têm lido acompanhado a sequência, mas a igreja, a primeira igreja é uma igreja que lê a palavra, né? Nós estamos então próximo aí de 30 pessoas e nós temos incentivado você a ler a palavra, né? Porque é a palavra que nos sustenta. E nós estamos quase 30 dias, né, sem um culto presencial, né? E nós temos então
todos os meses nesta campanha, e nós queremos sortear agora pela manhã dois brindes aqui para os irmãos que concluíram, fica aqui do meu lado, que concluíram a leitura da palavra nesse mês de março, amém? Então nós vamos fazer da seguinte maneira, os dois últimos nomes que ficarem aqui dentro, são os dois nomes que vão ganhar esses brindes aqui, e à noite nós temos mais 3 brindes para sortear, amém? Vamos então aqui sortear, sempre os dois últimos que ficarem aqui dentro, então eu vou tirar aqui, primeiro eu vou tirar 15 nomes daqui, tá? Eu tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Conta aí para mim, irmã, para ver se tem 15 aí. Então, esses 15 aqui estão fora, né? O primeiro dele é o pastor Márcio, está fora. A irmã Elisete, o irmão Cícero, a irmã Isabel Ferreira, a irmã Ana Lúcia, não é afilizada, pode ser à noite, né? Irmã Alice, irmã Romilda, irmã Delza, irmão Herbert, irmã Dinha, pastor Luiz Fernando, pastor José Roberto, os pastores estão tudo fora, já. Irmã Leidiane, irmã Antônio Walter e irmã Elizabeth. Vocês estão fora, né? Esses são os 15. E agora nós vamos tirar 8? 8. Vamos tirar 8 aqui agora. Deixa eu fechar o olho aqui, né? Que não, quantos tem aqui? Então, parece que deu os 8. Vê aí. 2, 4, 6, tem 9, amor. Tem 8. Irmã Wanda, irmã Maria de Lourdes, irmã Fabiana, irmã Juliana, irmão Saulo da Delza, irmã Helena, irmã Fátima, irmã Marlene Luciano. Agora nós vamos tirar aqui 4. Ficou 4 aqui dentro? Ficou 4. 4. Irmão Walter Padilha, irmã Regina, irmã Irani, irmã Edilva. E agora nós vamos tirar 2, os 2 ficarem dentro da caixa e ganham os dois presentes aí. Irmã Maria do Carmo, irmã Marilda. Quem ganhou foi a irmã Marli Rosa e o irmão Maurício. Os 2 que ganharam aqui os brindes. Vamos dar uma salva de palmas, amém? Então a Helena aqui vai entregar para a Marli e para o Maurício. A Marli não está aí, né? Isso aqui é uma lembrança para os irmãos lembrarem. Quando for uma visita lá na sua casa, que você colocar para usar, você fala, isso aqui eu ganhei lá na igreja porque eu li a Bíblia, na campanha. Vamos ficar de pé, queridos, para nós orarmos? À noite nós vamos sortear. Esses 2 estão fora, porque à noite a gente vai sortear, né? Vamos ficar de pé para nós orarmos? E agradecemos a Deus por essa palavra tão abençoada. À noite nós vamos ter mais um culto de ceia. Os irmãos podem trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Vamos cantar mais um hino aqui, Tiago, rapidinho. Bem? Vamos cantar um hino, você pode trazer a sua oferta e o seu dízimo aqui à frente, bem?
Eu não era a escolha de ninguém. Glória a Deus. Jamais Aleluia. alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Glória a Deus. Provável, Aleluia. mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Improvável, mas escolhido, incapaz, Glória a mas vencedor Aleluia. em ti, Senhor. Nós vamos orar, amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Quero dizer para você que está em casa nos acompanhando, que à noite nós vamos ter mais um culto aqui às 19 horas. E também para os irmãos, nós estamos com a nossa cesta de cereais, amém? Você pode trazer a sua oferta à noite, amém? Vamos orar encerrando então o nosso culto, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, ó Pai, tão gostosa na tua presença. Queremos pedir a tua bênção, a tua graça, que o Senhor nos dê um restante de dia abençoado, e que a bênção do Senhor permaneça hoje para todo sempre sobre as nossas vidas. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia em nome de Jesus. Amém? Vai na paz. Graças a Deus.